Ok, pessoal, professor Riane aqui falando. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, hoje com as ligações dos circuitos em série, paralelo e misto. Nós já passamos uma etapa, que é a parte do circuito ligado em série. Espero que todos tenham compreendido. A primeira vez é muita novidade, muita informação, mas certamente como forma natural para nós no dia a dia, que nós vamos trabalhando, resolvendo circuitos, trabalhando com circuitos aplicados a máquinas, né, a circuitos eletrônicos. Então isso vai se tornando muito natural para nós, não se preocupe. Agora nosso objetivo aqui, pessoal, é falar dos circuitos em paralelo, a identificação e o tratamento, a análise dos circuitos conectados em paralelo, tá? Então se você quer aprender um pouco mais, vem comigo e acompanha a aula aqui. Joia? Beleza? Ok? Então vamos lá. Aqui eu desenhei o circuito, redesenhei o nosso circuitinho série. Para o circuito em série nós tínhamos R1, R2, R3, R1, 2, 3 em série, mesma corrente, lembra daquela história? Agora aqui eu rearranjei o meu circuito para colocar 3 resistências em paralelo. Já deu para notar, perceber algumas coisas, a diferença do paralelo para o série. Qual a principal característica, meus amigos, de um circuito ligado em paralelo? Né? No circuito ligado em paralelo, nós temos sempre 2 pontos em comum. Nós temos sempre 2 pontos ligados em paralelo. Por isso o nome paralelo, né? Se os pontos são os mesmos, olha só, eu tenho aqui os terminais da minha fonte de tensão, que são os mesmos terminais do R1, os mesmos do R2, os mesmos do R3. Aqui em cima pode ser um barramento único que a gente pode falar. Aqui embaixo pode ser um barramento único que a gente costuma falar. Ou seja, se eu abrir aqui, se colocar uma resistência nesse meio, uma resistência por aqui, outra resistência aqui, ou em algum lugar, eu deixo de ter 2 pontos em comum. Por exemplo, se eu venho e coloco uma resistência aqui, introduzir uma resistência aqui, R4. Agora, o que eu posso falar? Os terminais da fonte continuam aplicados ao R1, que é o mesmo terminal de R2. Agora, esse terminal é o mesmo desse, esses dois são iguais. Aqui é só um cabo. O que liga esse ponto, que a gente chama de nó, a esse outro ponto aqui, é um cabo. Um cabo, a resistência, nesse caso aqui, a gente está desprezando a resistência elétrica do condutor. Então a gente fala que é o mesmo ponto elétrico, né? Então estamos desconsiderando o condutor, a resistência dele que é de cobre, que é muito pequenininha, micro-ohms, né? Que para o nosso caso aqui não vai fazer nenhuma diferença. Então, esse ponto é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Opa, então a princípio está tudo em paralelo. Vamos ver hoje embaixo? Esse ponto é igual a esse, que não é igual a esse. Apareceu uma resistência no meio do caminho. Então, eu posso falar que a tensão da fonte está em paralelo com R1, que está em paralelo com R2, mas não está em paralelo com esse trecho aqui. Esse ponto é o mesmo desse, mas o de baixo não é. Já avançando um pouquinho, ver se vocês estão compreendendo, eu posso falar que R3 está em paralelo, R3 está em série com R4. A corrente I3 que desce aqui, obrigatoriamente tem que passar no R4 para poder ir voltando. Então, se a gente começar a exercitar, se houvesse essa resistência R4, só uma hipótese que eu estou colocando aqui, né, para clarear a mente de vocês, eu teria que fazer a associação em série desses dois, que vai virar um REC, lembra? Um RECzinho lá, aqui desse ramal, aí esses 2 pontos estariam em paralelo. Confuso? Não, né? Bem tranquilo. Então, a princípio, pessoal, essa resistência não está aqui, está tudo ligado em paralelo. Todos, o R1, R2, R3 estão em paralelo. Se eu venho aqui, e atrapalho o meu circuito aqui, coloco uma resistência aqui, a fonte até está em paralelo com isso daqui, é o mesmo ponto. Só que agora, entre esses 2 nós surgiu uma resistência. Esse ponto, eletricamente falando, não é mais mesmo igual a esse ponto. A tensão desse ponto já não é mais a tensão deste ponto. Então, eu não posso falar que R1 está em paralelo com R2, de jeito nenhum. Agora, R2 está em paralelo com R3? O que vocês acham? Está em paralelo ou não? Como é que eu sei? Os 2 pontos são comuns? Esse ponto eletricamente é igual a esse? É. Esse ponto eletricamente é igual a esse? É. Então, R2 e R3, nesse caso aqui, R2 e R3 estão em paralelo. Que aí eu vou achar uma resistência equivalente desse ramal, que eu vou somar com essa que vai estar em série com a resistência equivalente, para depois fazer um paralelo, e a gente vai vendo como é que a gente trata isso em circuito misto. Se transforma em circuito misto. Mas felizmente também, agora aqui, a nossa análise é somente de
resistores que estão em paralelo, ou mesmo esse ponto é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Esse ponto é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tudo em paralelo, tudo bonitinho. Se as minhas três resistências ali estão em paralelo com a fonte, estão em paralelo entre elas e paralelo com a fonte, a característica do circuito em paralelo é que a tensão é a mesma. Se vocês se recordarem lá dos circuitos em série, a tensão dos resistores era diferente, a queda de tensão dos resistores era diferente, era proporcional a cada valor de resistência. Aqui não. Aqui a tensão vai ser a mesma nesses terminais. Como aqui a tensão é a mesma, aqui embaixo também é a mesma, a DDP aqui, a diferença de potencial deste ponto para esse, desse ponto para esse, desse ponto para esse é a mesma. Então vai surgir uma queda de tensão, assim como surgiu no circuito série, que já sabe que sai do menos para o mais, né, na convenção, a queda de tensão sai do menos para o mais, a queda de tensão sai do menos para o mais. Então a queda de tensão sempre do negativo para o positivo. Como é que eu sei que em cima é positivo e embaixo é negativo? Ora, a corrente sai da fonte, ela entra no terminal mais, né, onde a tensão é maior, e ela sai enfraquecida. Então sempre a corrente, o fluxo da corrente é do mais para o menos. Então eu chamo em cima de mais e embaixo de menos, porque é sempre do maior potencial para o menor potencial. Joia? Temos três quedas de tensão aqui. Eu vou falar, meninos, nós podemos falar que essas três quedas de tensão, vamos chamar aqui de VR1, VR2 e VR3, são iguais à tensão da fonte. A queda aqui em cima é a mesma queda de tensão. Quando eu falo queda de tensão, DDP, diferente potencial em cima do R1, é igual a diferente potencial em cima de R2, que é igual a diferente potencial em cima de R3, que é igual a diferente potencial da minha fonte. Então, a característica do paralelo é justamente isso, a tensão é a mesma. Lá no circuito série, quem era igual, quem era a mesma, era a corrente. Agora aqui a tensão que é a mesma. Olha, se a tensão é igual, a corrente que vai descer aqui, ó, I1, coloquei I1 aqui, I2, I3. Você acha que I1, a mesma corrente que desce aqui, vai ser a mesma que desce aqui, que desce aqui? O que vocês acham? A tensão é a mesma, a corrente então vai ser diferente. Se a tensão aqui é a mesma, a corrente não será. A corrente vai ser diferente. E a corrente vai ser proporcional a quê, pessoal? Vocês acham que quanto maior a resistência, eu tenho duas resistências de 55 ohms e uma resistência de 110 ohms. Vocês acham que a corrente prefere passar para o caminho de menor resistência ou por um caminho de maior resistência? Por onde, se você fosse uma corrente elétrica, né, você gostaria de passar por um resistor muito grande, uma resistência, uma dificuldade muito grande na sua vida, ou por uma dificuldade muito menor para a sua vida? Né? Assim como a água, assim como nós, seres humanos, a corrente elétrica também é esperta e ela sempre prefere passar aonde a resistência é menor. Então, vai passar mais corrente nos ramos de resistência menor e menos corrente no ramo de resistência maior. Imagina a tubulação de água, tem um cano de meia polegada, aquele cano bem fininho, e tem um cano, né, se não me engano, 4 polegadas, que é o de 100 milímetros, né, aquele cano branco de esgoto. Um cano fininho, aquele marronzinho de água de meia, e um cano de 10, né, um cano de 10 centímetros de largura, 100 milímetros. Se você fosse uma corrente de água, né, fluxo de água, você ia preferir passar no caninho de meia, que é difícil, vai ser apertado, desce pouca água, vai descer pouca água ali, ou no de 10, né, que está aberto, é muito fácil de você escoar e vai descer muito mais água por ele. Se os dois estiverem ligados à caixa d'água, né, por onde que vai descer maior quantidade de água ou de ampere de corrente, digamos aqui, né? Vai ser o cano, quanto mais largo for o cano, maior quantidade de água, corrente, vai passar por ele. Quanto mais estreitinho for o meu cano de água, de PVC, por exemplo, quanto mais estreitinho, tem muita resistência, né? E menos água vai passar por ele. O fluxo de água vai ser menor, tá? Então, quanto maior for a seção, né, do meu tubo, maior é a quantidade de água que vai fluir, porque a resistência é menor. Né? O tubo largo, a resistência é pequena. O tubo fino, a resistência é grande. Então desce menos água. É a mesma análise que nós fazemos aqui. Tá tranquilo? Olha só, pessoal. Então vamos em frente. Nós já vimos que a tensão é a mesma, que a corrente não será a mesma. Olha só, a corrente da fonte que vai sair aqui agora, sai o IF, que foi a corrente da fonte. Que na hora que sai da fonte, vai sair uma corrente para alimentar I1,
mais I2, mais I3. Então, nesse trecho aqui do meu circuito, a corrente da fonte, ela é a corrente do resistor 1, mais a corrente que vai descer pelo 2, mais a corrente que vai descer pelo resistor 3. Ela é a total da soma das correntes. Na hora que o I1 desce aqui, o que segue no meu circuito? I2 mais I3. I2 mais I3 segue por esse trechinho de cabo. O I2 desce aqui. O que vai nesse último ramal? Vai ficar só o I3 que vai descer no resistor 3. Então a corrente lá da fonte é a somatória de todas as correntes do meu circuito. Eu posso escrever, portanto, que a corrente total da minha fonte é a somatória de I1 mais I2 mais o quê? I3. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Tranquilo? Pessoal, se a gente lembrar a lei de Ohm, V igual a R vezes I. A corrente, portanto, se eu passar aqui o R dividindo, é V sobre R. A corrente total da minha fonte vai ser o que então? A corrente total da minha fonte vai ser VF, tensão da fonte, dividido pela resistência da fonte, que a fonte está enxergando o equivalente disso tudo aqui, ó. A fonte está observando, né, qual que é a quantidade total de saídas de cano d'água que estão ligados à caixa d'água. Imagina que a fonte é a caixa d'água, né? E tem várias saídas de cano. Tem cano de 2 polegadas, cano de 4 polegadas, cano de meia polegada, 1,5 polegadas. Então, quantos canos estiver ligado na minha caixa d'água, o que vai esvaziar, o que vai sair da minha caixa é a somatória, né, de cada um consumidor que está consumindo naquele momento ali. Não é isso? Então, o que ele vê é a resistência equivalente do meu circuito, o REC. Então, a tensão da fonte pela resistência equivalente vista pela fonte vai ser igual. Qual é a corrente que desce nesse ramal aqui? As tensões são as mesmas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, que nesse caso aqui é a mesma tensão da fonte, ó. A tensão da fonte aplicada aqui, aplicada aqui, aplicada aqui. Quando eu falo tensão da fonte, a diferença de potencial da fonte aplicada nesses terminais aqui é a mesma. Então vamos lá. O que vai ser o I1? Né? Vai ser a tensão da fonte. A da fonte vem para cá, é o mesmo ponto elétrico, esse ponto é o mesmo, esse ponto aqui é o mesmo. Então é a mesma tensão, dividido pelo R1. Mais a tensão da fonte, essa aqui é a mesma fonte, ligado dividido por R2, mais a tensão da fonte, dividido por R3. Olha que bacana. Então essa é a expressão, essa é a expressão do equivalente do meu circuito até então. Joia, pessoal? O que nós temos em comum aqui? Ó? Tensão da fonte, tensão da fonte, tensão da fonte, tensão da fonte. Se eu colocar em evidência a tensão da fonte, eu vou ter aqui dividido pelo REC, que vai ser VF, colocar em evidência a tensão da fonte aqui, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ora, se eu passar VF dividindo aqui, né, o que eu vou ter? Eu posso cortar esse VF com esse VF, eu vou chegar na conclusão que 1 dividido pela resistência equivalente vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aqui eu tenho 3 resistências, lembra do circuito sério? Se eu tiver 4, liguei mais uma saída na caixa d'água, liguei mais uma saída para ligar uma torneira do jardim, mais uma saída de um puxadinho que eu estou fazendo, vou ligando aqui em paralelo outras cargas, outros consumidores, né? Isso aqui pode ir somando, pessoal, até 1 dividido por N circuitos que eu tiver. Isso vai se repetindo aí. Prestem atenção aqui que tem um detalhe. A resistência equivalente não é essa soma aqui não. Essa soma é igual a o inverso, né? O inverso da resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente é igual a essa somatória aqui. Então toma cuidado na hora de fazer as contas, porque o que você calcula quando faz essa conta aqui, ó, não é a resistência, aqui não é a resistência equivalente, isso aqui é o inverso da resistência equivalente. Tranquilo? Joia, pessoal? Então essa aqui é a expressão geral de circuitos ligados em paralelo, né? E nós podemos aplicar nesse circuitinho aqui agora. Então guarda essa expressão, anotem, né? Nós vamos praticar agora utilizando para calcular qual seria a resistência desse circuito que nós temos aqui. Será que vocês conseguem me ajudar nessa questão aí? Posso apagar aqui? Depois eu vou apagar aqui para a gente poder usar melhor o quadro, né? Vamos tentar fazer esse cálculo rapidinho aqui, ó. 1 dividido pelo REC. Vamos aplicar esses valores. É igual a 1
dividido por, a primeira vale quanto? 55 ohms. Mais 1 dividido por 55, que é o R2. Mais 1 dividido por 110, que é o R3. Como é que vocês podem calcular isso daqui? Vocês podem fazer uma calculadora, 1 dividido por isso, mais 1 dividido por isso, mais 1 dividido por isso, chegar num valor, e aí você joga, multiplica cruzado para achar o REC, ou você pode tirar aqui o MMC. Quem se lembra do MMC, mínimo múltiplo comum, né? Qual é o MMC desses 3 valores aqui? Ah, como aqui é igual, fica fácil, esse aqui é o dobro desse, fica mais fácil ainda, né? Eu vou ter aqui o 110, é o mínimo múltiplo comum. Dividido por 110, dividido por 55 é 2. 2 vezes 1 é 2. 110 dividido por 55, 2 vezes 1 mais 2. 110 dividido por 110 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então eu vou chegar na conclusão que isso vai ser 5 dividido por 110 ohms. Isso aqui é a minha resistência equivalente? Pessoal, só um detalhe, quem não lembra do MMC, né, mínimo múltiplo comum, dá uma pesquisada na internet rapidinho, tutorial, depois de 5 minutos, vocês vão recordar e vai vir a memória, não tem nenhum mistério. Como eu disse, você pode fazer essa conta na calculadora também, dividir 1 por 55, somar mais 1 por 55, mais 1 por 10, vai chegar no mesmo valor. Esse daqui, pessoal, não é o resultado final ainda do REC, não. Eu vou apagar aqui para a gente poder fazer. O que vai ser... O que vai ser? Ó, eu cheguei na expressão seguinte, 1 dividido pela minha resistência equivalente, ou o inverso da resistência equivalente, é igual a 5 dividido por 110. Eu tenho que fazer uma multiplicação cruzada, lembra? Para chegar nesse resultado aqui. De modo que eu vou ter o seguinte, ó, o meu REC vai ser, vou passar a multiplicar cruzado, né? O 110 sobe, o REC sobe, o 5 desce, né? Vai ser 110 dividido por 5. Isso vai me dar... fazer aqui embaixo para guardar o quadro, o REC vai ser 110 dividido por 5, 110, 20, 22 ohms. Esse daqui é a resistência equivalente do meu circuito. Vou melhorar aqui. 110 dividido por 5. Multipliquei cruzado aqui, tá, pessoal? Fiz essa multiplicação cruzada. Subiu 110, desceu 5, subiu o REC. Tranquilo? Então, eu vou ter uma resistência equivalente vista pela fonte de 22 ohms. Primeira coisa interessante que a gente pode observar e tirar de conclusão aqui bacana para nós. 55 ohms em paralelo com 55, em paralelo com 110, valores altos, e o meu equivalente visto pela fonte diminuiu. A resistência equivalente, pessoal, ela sempre é menor, né, do que os ramos individuais, as resistências individuais. Sempre vai diminuir. É claro, né? Porque aqui eu tenho uma corrente, quando eu ponho mais uma em paralelo, aumenta a minha corrente da fonte. Se aumenta a corrente, porque a resistência diminuiu. Se eu coloquei mais uma aqui, aumenta a corrente da fonte para suprir, então a resistência equivalente diminui. Lembra da caixa d'água? Quanto mais saídas, quanto mais canos eu colocar na saída na caixa d'água, mais corrente vai escoar, né? Mais água vai descer pela caixa. Mais consumidores eu estou alimentando. A resistência vista pela caixa diminuindo. Eles estão sugando, né? Imagina as tetinhas lá da cachorrinha que deu à luz, os cachorrinhos tudo sugando ali. Quanto mais cachorrinho sugar ali em paralelo, junto ao mesmo tempo, mais leite vai sair, né? Vai esvaziar a mãe lá, né? Então a resistência diminui. É muita vazão, é muita carga ligada, tá? Então, comecem a observar isso, que enquanto no circuito série a resistência sempre aumenta, equivalente sempre aumenta, aqui a resistência equivalente sempre vai diminuir. Isso é muito interessante para vocês irem observando. Tá? Então, no circuito série, a resistência equivalente só aumenta, porque eu estou somando as resistências. Aqui eu estou colocando em paralelo, na verdade eu estou criando mais consumo para a minha fonte. E se eu tenho mais consumo, eu preciso de ter uma resistência menor vista pela fonte. Entendeu? A gente vai praticar, isso vai ficando mais claro para vocês aí. Joia, senhores? Joia, pessoal? Essa resistência equivalente vista do circuito, isso significa que esse meu circuitão aqui pode ser visto como um circuito equivalente. Como é que seria o circuito equivalente depois que eu faço essa associação em paralelo, hein? Olha que bacana que fica o nosso circuito aqui. Esse circuitão todo aqui
ele vai se resumir agora, né, a uma fonte. O que a fonte está enxergando? A gente pode fazer isso aí com circuito em série. Na hora que a gente somou os três que estavam em série vão virar um. Mesma coisa, esses três aqui vão virar um. Significa que eu vou chegar aqui, é a mesma coisa que ter apenas um resistor ligado aqui. Eu continuo tendo a mesma tensão da fonte, 110 volts. Aqui agora eu vou ter quem? O meu REC, que vale 22 ohms. Esse circuito, pessoal, esse circuito aqui, esse circuito e esse, para minha fonte, é a mesma coisa. Eu posso ter três resistências em paralelo ou apenas uma. Eu posso juntar essas três aqui em uma só. Essas três associadas em paralelo se transformam em uma única resistência equivalente para a minha fonte, para o meu circuito. Qual seria a corrente total que ia circular se eu trabalhar com um circuito resumido, equivalente desse jeito aqui? Qual que seria essa corrente que vai circular aqui nesse circuito aqui, equivalente para a minha fonte, pessoal? Vou colocar uma corrente IF aqui, ó. Fácil calcular essa corrente? O que vocês acham? Mole, não é? Como que eu calcularia essa corrente? Lembrando a primeira lei de Ohm, né? V é igual a R vezes I. VF, resistência equivalente, IF. Trabalhando nesse circuito resumido, equivalente aqui. Qual que é a tensão da fonte? 110. Qual que é o REC que eu calculei para o meu circuito? 22. Qual que é o IF que vai circular? É o que eu quero saber. Então, o meu IF, portanto, vai ser 110 dividido por 22. Eu vou passar o 22 dividindo, né? Multiplicando cruzado. Eu vou ter uma corrente, para esse circuito equivalente, 110 dividido por 22 ohms é igual a 5 amperes. Essa é a corrente total do meu circuito. Essa é a corrente que vai estar aqui, ó. O IF que vai sair daqui, esse IF aqui, vale 5 amperes. O primeiro termo aqui dessa minha expressão é 5 amperes. O que sai da fonte é 5 amperes. Agora, quanto que desce em cada ramo? A gente consegue calcular quanto que desce em cada ramo desse daqui? Sim ou não? Fácil também. Eu falei, a característica do circuito em paralelo, né, é que a tensão é a mesma nos terminais que estão em paralelo, nos terminais dos dispositivos, né, dos componentes que estão em paralelo. Show? Show plus? Se a tensão é a mesma, que tensão que eu tenho aqui? 110 aplicada no REC, 110 aplicada no R1, no R2, no R3. Tudo é 110 volts porque elas estão em paralelo, né? Os terminais, os pontos de cima são iguais aos pontos de baixo, eletricamente falando. Né? Então a tensão aplicada aqui na fonte aplica a todos eles. Bom, se isso é verdade, pessoal, quanto que seria o meu I1? Vamos calcular o I1 aqui? Vamos dividir aqui, ó. Vamos calcular o I1 aqui, ó. Corrente no resistor 1. Quanto vale a corrente no meu resistor 1? A corrente vai ser a tensão em cima do resistor 1. Que tensão que é essa aqui? Né? VR1 dividido pelo meu R1. Quanto que é o VR1? Está em paralelo com esse, em paralelo com esse, em paralelo com a fonte. É a própria tensão da fonte, que vai ser 110 volts, característica do circuito conectado em paralelo, dividido por 55 ohms. O I1 vai dar quanto então, meninos? 110 dividido por 55, eu vou ter aqui 2 amperes. Olha que moleza. Então vai descer aqui, ó, vamos colocar o I1 aqui, ó. O I1 vai ser de 2 amperes. E o meu I2? A resistência é a mesma do I1. Se é a mesma, a tensão é a mesma, a resistência é a mesma, a corrente vai ter que ser a mesma. Quem me garante isso é o senhor Ohm, através da sua primeira lei. Né? Resistência é igual, a tensão, a DDP nos terminais das duas também é igual, então o Ohm garante que o I2 vai ser a mesma coisa, né? Vai ser o VR2 dividido por R2, 110 dividido por 55, 2 amperes. Muito bem, eu vou ter 2 amperes descendo aqui, ó. E, rapaz, cuidado, porque o total da fonte, deixa eu melhorar esse número aqui, o total da fonte tem que dar 5 amperes. Já desceu 2 por aqui, já desceu 2 por aqui. 2 com 2, 4. O máximo que pode chegar é 5. Se já desceu 2, 2, eu tenho que chegar no 5,
Quanto que vai ter que dar o I3? Olha que barbada, né? Desceu 2 aqui, 2 aqui. Falta 1 ampere para chegar no 5. Então eu já sei, já vou escrever aqui que o I3 vale 1 ampere, já estou certo disso, mas eu vou calcular pela lei de Ohm, porque eu gosto de ver se meus cálculos, se meu pensamento realmente é razoável, né? Então vamos lá, VR3 dividido pelo R3, que vai ser 110 volts, dividido por 110 ohms. Ele é de 110 ohms, esse resistor, né? Isso vai me dar exatamente 1 ampere. Olha o cheque aqui agora, ó. Vamos checar se está tudo certo. IF é I1 mais I2 mais I3. Portanto, eu sei que 5 amperes que eu calculei aqui vai ser igual a 2 mais 2 mais 1, que é igual a 5, né? Vou nem colocar isso aqui, ó. Realmente está correto, né? As coisas funcionam, né? Elétrica não pode faltar nem sobrar. Falei, tudo tem que ser exato. É uma ciência exata, não tem esse negócio de pendurar, né? De deixar para pagar amanhã, pagar no cartão, isso não existe, né? E nem de guardar, vou guardar um pé no bolso para usar mês que vem. O que sai aqui tem que ser consumido na hora, ok? Esse é o princípio da eletricidade. O que está sendo gerado de energia no Brasil todo, né? Ele está sendo consumido naquele exato instante no Brasil todo também, certo? Então, o que está sendo gerado tem que ser o que está sendo consumido. Não pode haver desequilíbrio. Tá? Se houver desequilíbrio, a gente mexe na frequência do sistema, mas esses são os casos, é corrente alternado, mas aqui também vale a mesma coisa, não pode ter desequilíbrio. O que as cargas estão consumindo é o que a minha geração vai fornecer, exatamente igual. Muito interessante esse exemplo, né? Então, olha como é que é importante a gente saber calcular um circuito, identificar um circuito em paralelo, um circuito em série, saber que no circuito em paralelo a tensão nos terminais são iguais, a corrente é diferente, ó, a corrente nos ramos, aqui eu tenho 2, 2, 1, são diferentes. A corrente é proporcional à resistência. E aqui, olha que bacana, quanto menor for a resistência, maior é a corrente. Quanto maior for a resistência, menor é a corrente. Então, mais resistência aqui, menos óbvio, né? Caninho fino, estreito, apertado, difícil de passar, passa um pouco o fluxo de água. Um cano largar uma manilha, né? A água escoa com muita facilidade. Se desligar uma manilha na caixa d'água, esvazia a caixa d'água de uma vez só, vai tudo para ela, né? O caninho de meio nem vê água direito, vai ver um filamento de água pequeno e a manilha vai sugar toda a minha corrente da fonte. O que seria manilha nos nossos termos de circuitos? Um curto-circuito. Se eu venho aqui agora e fecho um curto-circuito, ligando esse ponto, pegando um cabo, né? Isso aqui é uma tomada, imagina que isso aqui é uma tomada de 127 volts CA que a gente tem em casa, tá? Aí eu liguei uma lâmpada, liguei uma outra lâmpada e liguei uma televisão, uma coisa assim, liguei 3 cargas em paralelo e na nossa residência, já adiantando para vocês, nas nossas casas, residências, todas as cargas são ligadas em paralelo, né? Então a gente tem no circuito quadro de distribuição e cada lâmpada que a gente liga, cada lâmpada recebe a tensão da fonte, os 127 volts. Né? Todas as cargas de uma residência estão ligadas em paralelo com a entrada da rede da CEMIG. Então chega a tensão da CEMIG, da concessionária, né? Todas as cargas que eu vou ligando estão todas em paralelo com a tensão de entrada, acompanham a tensão de entrada da concessionária. Já pode ter isso em mente. As tomadas estão ligadas em paralelo? Estão. Em paralelo com a iluminação? Tudo em paralelo. Claro que eu tenho vários circuitos de distribuição, né? Eu tenho um disjuntor que protege uma certa quantidade de tomadas, tem um disjuntor que ele alimenta determinada quantidade de iluminação, outros vão para tomadas de cozinha, tomadas de banheiro, área externa, mas na verdade está tudo ligado em paralelo lá na entrada da CEMIG. Vem tudo de lá, ok? Como se a gente desprezar a resistência dos cabos condutores dentro de uma residência, porque realmente a resistência é muito baixa, né, muito pequena, comparado com a resistência das nossas cargas elétricas que consomem, luz, né, tomada, televisão, eletrônico, geladeira, né, então tudo que a gente precisa de comparar a resistência desses equipamentos eletroeletrônicos com a resistência dos condutores, a gente vai ver que realmente a resistência dos condutores ela pode ser desprezada, ela pode ser desprezível para uma análise mais rápida, né? Então todas as cargas estão em paralelo. Se eu venho aqui agora e eu vou fazer a minha tomada está lá com 127 volts e eu ligo um cabo aqui, outro cabo aqui. Isso aqui é resistência quase desprezível, né? Esqueçam esse conector USB, tá pessoal? Estou mostrando só o cabo. Se eu ligar o cabo, né, de cobre
aqui em cima e aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu vou fechar um curto-circuito, né? Eu fecho um curto-circuito onde a resistência é minúscula. Uma resistência minúscula significa que eu liguei um manilhão lá na caixa d'água. Liguei uma manilha da largura da caixa d'água. A caixa d'água vai despejar tudo pela manilha. Vai descer tudo na mesma hora. Desce tudo na mesma hora. Curto-circuito. A corrente vai toda para o meu curto-circuito naquela mesma hora. Daquele tiro, aquela explosão, muito calor, né? Pode pegar fogo, queima o cabo, queima o circuito. Tá entendendo? Então na hora que eu faço um curto-circuito, eu estou ligando um ramal de baixíssima resistência, ou quase nula resistência. Ligar um manilhão mais largo até do que a minha caixa d'água. Vai descer tudo de uma vez só, por ela. Os outros vão nem sentir direito, porque a tensão aqui, a DDP vai quase a zero. Eu fiz um curto-circuito nos terminais da minha fonte. Entendeu? É só para ir desenvolvendo o pensamento crítico de vocês com relação ao curto-circuito, né? Análise de defeitos em instalações e tudo mais. Ok, senhores? Então agora nós vamos tratar aqui dos casos particulares que vão nos auxiliar na hora de analisar os circuitos quando nós temos resistências em paralelo. Né? Tem duas situações, pelo menos aqui, que a gente pode tratar de maneira muito mais simples do que usar a expressão geral. Né? Essa aqui é a expressão geral para determinar a resistência equivalente de circuitos em paralelo, né? De resistências em paralelo. Quais são esses dois casos? O primeiro, quando eu tenho duas resistências em paralelo somente, então no máximo duas, no máximo não, né? Eu tenho duas resistências em paralelo, não posso ter três, nem quatro, nem cinco, a não ser que eu vou fazendo por partes, né? Faço primeiro duas, depois o resultado faço para a terceira, o resultado eu faço para a quarta e assim por diante, mas acaba dando mais trabalho. Então nesse primeiro caso, quando eu tenho duas resistências de valores diferentes, e no outro caso, quando eu tenho resistências de valores iguais. Você vê que é muito fácil calcular também quando eu tenho várias resistências, ou duas apenas, ou três, mas que os valores coincidem. Agora naquele caso de 55, se fosse 2 de 55, 3 de 55 ohms que a gente viu, que a gente acabou de ver. Como é que funciona isso então? Aqui eu tenho duas resistências, R1 e R2. Então vamos colocar aqui, nesse caso aqui, que elas são de R1 tem valor diferente do R2. Eu vou usar a expressão geral, né, para cálculo de resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente do circuito vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Expressão geral que nós acabamos de ver, né, no início dessa aula. Para resolver isso, tem que tirar um MMC desses dois valores, mínimo múltiplo comum desses dois valores. Que na verdade, quando eu não sei que valor que é, basta multiplicar que eu vou sempre ter o valor, um múltiplo comum. Talvez não seja o mínimo, mas vai ser um múltiplo comum. Tá? Então eu vou ter aqui R1 vezes R2, para resolver essa fração, a multiplicação dos dois. Na hora que eu pegar R1 vezes R2 divido por R1, sobra R2 aqui em cima vezes 1. R2 vezes 1 é R2. Se eu pegar essa expressão R1 vezes R2 dividir por R2, sobra R1. R1 vezes 1 é o próprio R1. Ok? Então eu vou ter 1 sobre REC igual a soma das resistências dividido pelo produto das resistências. 1 sobre REC, que não é o que me interessa. O que me interessa não é o inverso da resistência, e sim a própria resistência, não é isso? Então o que nós vamos ter aqui, pessoal? Eu vou multiplicar cruzado. Na hora que eu multiplico cruzado, o REC vai para lá, coloquei o REC aqui, e a soma vai descer. A soma desceu. R1 mais R2. E esse produto vai subir. Multiplicação cruzada, né? Normal, para resolver o sistema. Então eu vou ter que a minha resistência equivalente vai ser igual ao produto das duas resistências dividido pela soma dessas resistências. Viram só? Essa expressão aqui é muito mais simples de você calcular, de você resolver, do que fazer essa fração daqui de ser essa soma de frações, o inverso da resistência. Então é muito mais fácil calcular direto a resistência equivalente, tá? Fazendo um produto P pela soma. Quer ver só? Vou fazer um exemplo rapidinho aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de exemplo 1. Vamos chamar R1 igual a... vamos ver um valor aqui, ó, 6 ohms. 6 ohms e aqui 3 ohms. Tá? Então eu falei que o R1 tem 6 ohms, que o R2 tem 3 ohms. Vamos resolver aqui comigo. Ó. O R1 naquele caso, 6 ohms, o R2 tem 3 ohms. Como é que eu resolvo? Qual é a resistência equivalente desse circuito então, pessoal? Se eu posso usar essa expressão, façam em casa, confiram se vai dar a mesma coisa, tem que dar a mesma coisa, e vamos fazer usando a expressão simplificada, né, desse exercício. Ficaria que o meu REC é igual ao produto R1 vezes R2 dividido pela soma.
produto pela soma. Quanto que vai ser o meu REC, então? 3. 3 não, 6, né? O R1 é 6, não importa a ordem, né? Mas só para ficar mais didático, 6 vezes 3, que eu chamei aqui de 6 vezes 3, pela soma 6 mais 3. Ok? Então, em cima, o que eu vou ter aqui, então? Que a minha resistência, estão acompanhando aqui? A minha resistência vai ser 18 dividido por 9, que é igual a 2 ohms. Então, eu vou ter uma resistência de 2 ohms. Equivalente, se eu tiver um ramo de 6, um ramo de 3 ohms, o equivalente visto, eu nem desenhei a fonte aqui, não tem importância, tá, pessoal? Porque não me interessa calcular corrente, tensão, nada agora, só para mostrar o equivalente de duas resistências em paralelo, né? O produto, 3 vezes 6, 18, pela soma de 3 mais 6, que é 9, 18 por 9, 2 ohms. Muito fácil a gente calcular, é muito útil quando nós temos somente duas resistências. Trabalha para duas resistências, ok? E se eu tiver várias resistências, como eu tenho aqui, mas elas têm o mesmo valor, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a que é igual a R4, que vai ser R, simplesmente. Vou chamar aqui de R, simplesmente, tá? Uma resistência de 100 ohms, 200 ohms, 5 ohms, não importa, tá? São todas iguais. Se são todas iguais, eu vou usar a expressão geral, a princípio. 1 sobre REC, 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, 1 por R3, mais 1 por R4, mais 1 por R5, mais 1 por Rn. Não importa a quantidade que eu vou ter no meu circuito. Só que como elas são todas iguais a R, o mesmo valor, elas possuem o mesmo valor ômico, né? Eu substitui tudo R. Se é tudo R, na hora que eu fizer a substituição, posso colocar 1 sobre R em evidência. Vai ficar esse 1 sobre REC vem para cá, 1 sobre R em evidência, vai ficar esse 1 mais 1 mais 1 mais 1, tá vendo? N números 1 que tiver aqui. E na hora que eu somar esse mais esse mais esse mais esse, 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 4. Isso não é o valor da minha resistência, é o inverso da minha resistência. Tenho que multiplicar cruzado. Na hora que eu multiplico cruzado isso daqui, nós vamos chegar na conclusão que aqui o R sobe o REC vem para cá, vai ser igual a R dividido por 4. Porque eu tenho 4 resistências. Se eu tiver 5, R dividido por 5. Se eu tiver 1000, R dividido por 1000. Se eu tiver duas iguais, R dividido por 2. 3, R por 3. Ou seja, R por N. Aqui o N, guardem, é um número de resistências que se repetem em paralelo no circuito. Professor, mas se eu tiver duas resistências iguais, eu posso usar tanto essa expressão quanto essa? Duas iguais eu posso usar. Essa, claro que eu posso, né? Ficaria aqui R1 vezes R1, R vezes R por 2R. Né? R ao quadrado por 2R. Né? Que ficaria, corta um R ao quadrado com R de baixo, fica R sobre 2. Que vai cair aqui, ó, R sobre 2. Então, tanto faz usar aqui, vai dar o mesmo valor daqui, que é o mesmo do geral. Então, pensei, pessoal, esse geral sempre vai ser aplicável. 2, 3, N, igual, diferente. Essa aqui é a expressão geral, vale para tudo. Portanto, mas se eu tiver somente duas resistências no meu circuito, eu posso simplificar a minha vida. Se eu tiver mais de duas, N resistências, né, mas iguais, eu posso simplificar a minha vida. Tem que ser igual. Ah, se o R3 for diferente, já não, óbvio que não vale, né? Isso aqui vale todas as resistências iguais. Ah, essa é igual a essa, eu posso fazer só esse equivalente das que são iguais, depois fazer em paralelo com essa, usando essa expressão, o resultado fazer com essa, usando aquela expressão? Pode. Faça um teste, não vem que vai dar sempre a mesma coisa, tá? Então, se a gente fizer um exemplo aqui rapidinho, exemplo 2, vamos chamar esse valor aqui de 100 ohms, né? Então, eu tenho tudo 100 ohms. 100 ohms. Como é que ficaria o cálculo, então, desse meu exemplo 2? Eu tenho R igual a 100 ohms. Se eu usar essa expressão aqui equivalente, pessoal, vai ficar muito fácil, né? REC vai ser igual a R dividido, como eu tenho, repete 4 vezes, quer dizer, o R é 100, faltou colocar aqui, né? O N, número de vezes que ele aparece no circuito, é igual a 4. Então vai ficar R dividido por 4. 100 dividido, botar N aqui, né? N, e aqui substituir o N por 4. 100 dividido por 4 é igual a 25 ohms. Mole de achar a resistência equivalente, né? Muito simples.
Se eu tivesse 10, o N fosse igual a 10, repete 10 vezes a resistência de 100 ohms. Seria 100 ohms dividido por 10, 10 ohms. Entenderam, pessoal? É muito tranquilo quando a gente cai nesses casos particulares. Mas, professor, eu posso fazer essas duas utilizando essa expressão? De novo, achei um equivalente das duas, com esse equivalente eu faço com essa, acho um outro equivalente, com esse equivalente 2 já, eu vou fazer com o último, usando essa expressão, vai dar a mesma coisa. Faça um teste matemático, né? Aí nesse caso não falho, né? Eu não quero decorar isso aqui não, quero usar a expressão geral. Tranquilo, já adianto para vocês, né, que vocês vão preferir com certeza usar essa, porque é muito simples, vocês ganham muito tempo, muito mais fácil de calcular. Tranquilo? Então esses são os casos particulares. Agora é resolver exercício, né, trabalhar nas listas de exercícios, que eu vou disponibilizar para vocês, para praticar essa questão, né, de associação em série e associação em paralelo das resistências. Beleza, pessoal? Joia, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, agradeço a atenção e vamos em frente, contem comigo, ok? Valeu!